Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no seu negócio e na sua vida, usando para isso o destravar da sua mente inconsciente. Eu sou Natan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro e sejam todos muito bem-vindos. Muito bom. Eric, hoje a gente vai falar sobre a importância da mente inconsciente para os empreendedores, para os empresários, para os líderes, no negócio e na sua vida. Para a gente começar, de que forma que a mente inconsciente pode estar travando o negócio do empresário? Tá, vamos começar pelo negócio. O resultado de uma empresa é resultado da performance das pessoas que compõem aquela empresa. E o que determina a performance das pessoas que compõem aquela empresa? A mentalidade delas. Elas acham que a mentalidade consciente delas, mas não é, a gente vai falar mais sobre essa parada daqui a pouco, é a mentalidade inconsciente delas, é aí mora a ziquezira e a encrenca. E a mentalidade delas é diretamente influenciada pela mentalidade do líder, ou dos líderes, ou do empresário, do empreendedor, dos líderes, enfim. É uma parada absolutamente inconsciente, sabe? Quando um ser humano vê o outro fazendo alguma coisa, inconscientemente ele entende o que é possível, o que é permitido, o que é tolerado, o que é bem-vindo, qual é a cultura dessa empresa. Mas esse negócio de cultura, que é o gerente invisível, sim. As pessoas falam muito desse negócio, mas não explica de onde que vem esse negócio. Por que que uma cultura é um gerente invisível? Por que que é invisível? Porque é inconsciente. Porque quando eu vejo o meu líder sendo muito diligente, muito cuidadoso com as coisas, ele não tem nem que me explicar. Aliás, se ele me explicasse verbalmente, mas ele fizesse o contrário do que ele está dizendo, manja esse negócio, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço, cara, essa parada não funciona. Por quê? O que você faz, grita, o que você fala, sussurra. Então, quando um líder ele tem uma postura de ser dirigente, a equipe vê ele sendo dirigente, cara, ele não tem nem que dizer muito. Já está dando o tom inconscientemente do que é aceito e o que não é aceito naquela empresa. Lógico, quanto mais eu evidencio isso, quanto mais eu aplico isso nos líderes, isso transborda para as equipes, mais forte fica essa cultura. Ou seja, existe uma fonte de água dizendo mais ou menos como é que são feitas as coisas, ela derrama para o segundo nível da liderança. Se o segundo nível da liderança vai se alinhando, vai se tornando mais congruente com o primeiro nível da liderança, vai derramar para o terceiro nível, para o quarto nível, enfim, vai chegar no operacional. Lógico que quanto mais eu tenho clareza e consciência sobre o que está no inconsciente meu enquanto líder, mais poder eu tenho sobre isso. Mas de uma forma ou de outra, todas as empresas, elas já têm uma cultura, ainda que elas nunca tenham escrito esse negócio. Essa cultura já está no jeitão. É o jeitão de fazer as coisas. O que determina o jeitão de fazer as coisas numa empresa? É o jeitão das lideranças de fazer as coisas. O que determina o jeitão desses líderes de fazer as coisas? É o jeitão que eles foram educados no começo da vida adulta, na adolescência, na infância. Ou seja, muitas vezes o resultado de uma empresa está travado porque os líderes ou o líder está travado num resultado que ele teve de um jeito que ele foi educado e adestrado ou educado na infância e na adolescência dele. Um bloqueio pessoal, um bloqueio emocional do líder vai virar um bloqueio no resultado da empresa, inevitavelmente. Eric, mas o mercado é profissional, se a pessoa tem um bloqueio lá da vida dela pessoal, lá da infância dela, isso não derrama no mercado. Cara, você não troca de cérebro para ir trabalhar. Você não vai para o trabalho, você tira o cérebro pessoal, bota o cérebro profissional e é outro cérebro. A pessoa vai para o trabalho com todos os bloqueios que tem de infância, adolescência, vida adulta. O líder vai assim, a equipe vai assim. Quem vai pesar mais nessa jornada? O líder tem uma influência já grande. Se ele não percebe o que está na mente inconsciente dele, de bloqueios e tudo mais, isso vai derramar para a equipe. Tá tudo dentro dele, né? Já tá. O próximo nível, o meu amigo Jean Valério, Jean 2023, soltou uma frase que eu gostei desse negócio. Disse o seguinte. Ele é bom de frase, né? Ele é bom, cara. O bicho é bom pra caraca. Aliás, quem não conhece o Jean Valério tem que seguir esse homem. O homem é gênio. Gênio. E daí a gente foi lá dar o Summer Sales aí em Natal, lá, evento de vendas. Eu fui lá falar sobre mente inconsciente nas vendas, empreendedor, empresário. Pá. Aí ele ficou pensando sobre o que eu falei, aí me encontrou aqui uma semana e meia depois, um almoço aqui no Tangará com outros empresários e tal. Aí no meio do encontro ele falou, Eric, pensei numa frase, era, sei lá, acho que uma semana de distância entre o Summer Sales em Natal e o almoço no Tangará. Ele falou, Eric, fiquei pensando numa frase, vê se faz sentido. Aí ele falou, eu poderia dizer que o próximo nível do seu negócio está dentro de si. Mas gênio? Deu raiva, cara. Fiquei com raiva do homem. Eu falei, caraca, é tão genial que eu poderia ter escrito essa frase. Fiquei puto com esse negócio. Porque achei genial, assim, e faz sentido. Porque o que ele dizia? Cara, a gente fica buscando tanto, né, o empresário empreendedor. Estratégia, o próximo hack, faz curso disso, faculdade daquilo, pós-graduação daquilo outro. E, cara, no final das contas, a gente tá indo tanto pra fora e o que tá travando tá dentro da gente, Eric. Falei, gênio, Jean.
Resumiu a frase. Então, o próximo nível do seu negócio está dentro de si. Valério, Jean, 2023. Agora me apropriei da frase. Plágio autorizado. Ô, Eric, mas isso que você traz... E voltando um pouquinho no que você falou agora há pouco, né? O líder é o exemplo e tudo mais, e às vezes ele não percebe, né? É muito comum a gente ver nos negócios, nas empresas, o líder, ele cria um processo, ele quer que a equipe... todos os departamentos sigam aquele processo construído, mas ele muitas vezes ele não segue esses processos, ou até a própria cultura que ele desenha lá e fica meio que de bonito na parede, mas aquela cultura às vezes ele mesmo não vive. O que acontece dentro da pessoa que ela não toma consciência ou que ela não percebe que ela não está seguindo aquilo que ela gostaria que existisse dentro da empresa? Vou falar uma parada polêmica. Tá. Um pai e uma mãe quer se conhecer, olha pro próprio filho. O comportamento do filho revela quem são os pais. Um líder quer conhecer a si mesmo, olha para a própria equipe, olha para a própria empresa. A equipe e a empresa revela quem é o líder. Cara, vou te dizer um negócio. Eu entro num restaurante, numa empresa, num qualquer lugar, pelo jeito que eu sou recebido ou atendido, eu já sei quem é o líder. Eu já sei como é o líder. Eu não sei necessariamente é fulano, quer dizer, daria para saber também. É fulano, beltrano, ciclano, pela postura. Eu lembro uma vez a gente chegou num hotel, né? Vocês vão saber o hotel que eu tô falando. A gente chegou no hotel, que é o nosso hotel atual, Águas Moras, que a gente faz um treinamento lá em Santa Catarina. Vamos dar nome pra quem faz com excelência merece ser referenciado. Quem não faz com excelência a gente não vai referenciar por questões éticas, mas que... E porque também não adianta, a gente é arrogante, não ouve bosta nenhuma. Mas a gente entrou lá no Águas Moras Palace Hotel, maravilhoso hotel, muito bem atendido. Hoje é uma das nossas casas, um dos lugares que a gente dá treinamento. E desde o seu Sérgio, que recebe a mala, já recebe com abraço, com gentileza, sorriso no rosto, feliz de trabalhar naquele lugar. Aí você vai no balcão, pegar a chave que você vai pro seu quarto, entrega com gentileza, educação, bom gosto, etc e tal. Aí você é tudo bem atendido, pessoal do restaurante, pessoal... Quando a gente entrou, a primeira coisa que eu falei pra equipe, não sei se vocês lembram, eu falei, o líder daqui certamente é muito bom. O líder ou os líderes são muito bons. Eu nem conhecia quem era o líder. Aí depois a gente foi conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais... mais a gente afirma essa verdade, né? A gente foi conhecer o senhor Alex Camel. E aí a gente entendeu por que a equipe inteira era daquele jeito. O líder era muito bom. O líder é muito bom. Cara, às vezes é difícil aceitar. Verdades difíceis de engolir. Abre o potinho aí, toma uma agora. Verdades difíceis de engolir. Quanto mais você critica, quanto mais um empreendedor, empresário e líder, quanto mais você critica a tua equipe, mais está sendo revelado um feedback para você enquanto líder. Eu sei que é difícil engolir, eu sei que um monte de gente vai reclamar. Se a gente fizer um corte desse podcast, botar um trechinho só, a gente deveria fazer um corte disso aqui agora, botar um trechinho só. Vai estar cheio de gente reclamando, hater comentando, mas vamos ser honestos? Tô aqui para falar verdades deliciosamente perturbadoras, vamos fazer mentira, água com açúcar? De verdade, de verdade, de verdade, de verdade? Olha para a tua equipe, se a tua equipe é ineficiente, revela algo sobre você. Não que você seja necessariamente ineficiente enquanto operação, mas que como líder tem muita coisa em você que precisa ser melhorada, precisa. A performance da equipe é um feedback da performance do líder, da qualidade da liderança do líder. Uou. E como é que eu lido, Eric, agora escutando isso, que a gente tá ouvindo o podcast aqui, já gerou umas bagunças no sistema interno lá. Eric, agora que eu tomei consciência disso, caramba, não é gostosinho ouvir isso. Eu vou olhar para a minha equipe, eu vou olhar para os meus resultados, eu vou olhar para aquilo que eu preciso mudar. Como é que eu lido comigo primeiro, internamente, para daí depois eu mudar o processo, aquilo que eu preciso fazer na empresa? Como é que eu poderia dar esses primeiros passos em relação a mim mesmo? Cara, só tem um caminho. Evolução pessoal através do autoconhecimento. É um negócio muito louco, né? Nas empresas e nos mercados, às vezes as pessoas acham que não cabe espaço, que isso é romântico demais. Cara, romântico demais, mas é exatamente esse negócio que tá ferrando com todas as empresas aí fora. Mesmo a empresa que performa bem, poderia performar excelente. Mesmo a empresa que performa excelente poderia performar ferozmente excelente. Por que acontece esse negócio da pessoa tá lá achando romântico isso? Porque há um mito que mora no inconsciente dos empresários, empreendedores, líderes, né? Nós somos líderes, empresários, empreendedores. Há um mito de que esse negócio é papinho de coach motivacional. Cara, eu não sou nem coach nem motivacional. Nada contra, serve, ferramenta e tal, mas não é a minha pegada. Não é a minha pegada. A gente agora há pouco tá falando, cara, tem que tirar todos os termos inteligência emocional do nosso vocabulário, porque não é isso o que eu acredito, sabe?
Eu acredito de verdade que há uma programação, que é um banco de dados, que é um código-fonte, que habita em cada um de nós, que é fruto da nossa vida, das experiências, de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa infância, adolescência, vida adulta, e continua acontecendo isso. Tudo isso vai moldando o nosso comportamento, tudo isso vai moldando nossa visão de mundo, que a gente acredita, nossos programas mentais, que são inconscientes. Então, as pessoas acham isso romântico, elas acham que olham com ceticismo, eu sou muito cético, eu sou muito racional. Eu também, Eric Loureiro, sou muito cético e racional sobre papos de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque tem muita balela por aí. Tem muito aventureiro que lê o livrinho lá do Daniel Goleman, que é um livro bom pra caceta, mas lê o livrinho e fala, já entendi tudo. Aí a pessoa sai, eu vou treinar equipes dentro de empresas. Aí a pessoa vai lá e repete o que tá no livro. Cara, não precisa de você. Até dá pra entender o incômodo do empreendedor, né? Cara, exato. Porque já investir tanto não resolve. É muito etéreo, né? Faz e não resolve. Ou seja, a pessoa vai lá e fala, nós temos que estar motivados, temos que ter inteligência emocional. Tá, velho, mas aonde mora esse negócio de inteligência emocional? Isso aí é um lugar misterioso que muita gente não entra. Por quê? Porque tá na mente inconsciente. Não adianta você ir lá dar uma palestra numa empresa de 1 hora. A gente vira e mexe, nega esses convites de palestra. Eu falo, cara, se eu for entrar numa empresa, tem que ser fazer um negócio denso e profundo. Eu prefiro muito mais que as pessoas da empresa venham fazer as imersões com a gente. Mas é pouco prático. Eu falei, cara, eu não tô nem aí pra praticidade. Eu tô aí pra transformação, pra mudança comportamental mesmo. Manda as pessoas pra cá pra gente ir lá e mexer mesmo no que tem que mexer. Por quê? Porque pouca gente lida com a mente inconsciente. Por quê? Porque é o código-fonte que armazena todas as informações da vida inteira de uma pessoa. Por quê? Porque é um negócio meio enigmático e misterioso mesmo. Eu dedico 14 anos para estudar isso e continuo aprendendo pra caceta. Porque, primeiro, onde é que tá a mente? Eu sei onde está o cérebro, não sei onde está a mente. Então isso já é um tema muito delicado. Então quando as pessoas olham com um ceticismo e acham que é um romantismo, eu entendo. Porque realmente tem muita balela por aí que não produz mudança comportamental. Por quê? Porque eu vou lá, a pessoa vai lá dar uma palestrinha, vai lá, faz um treinamentozinho de liderança, inteligência emocional e só fala pra mente consciente. O cara tá lá ouvindo, prestando atenção, ele tá falando, faz sentido. Mas mudança comportamental mesmo gera no inconsciente. Tudo bem, quando as pessoas nos ouvem aqui nesse podcast, elas estão nos ouvindo consciente e inconscientemente. Já há uma certa mudança, mas nem se compara ao que é a grande mudança do inconsciente. Eric, como é que produz a grande mudança do inconsciente, então? É através de episódios com forte impacto emocional que geram reprogramação no inconsciente verdadeiramente. O que nós fazemos hoje é uma repetição de programas mentais inconscientes que foram instalados em nós através de episódios que geraram algum grau de impacto emocional em nós. Seja esse impacto emocional gostosinho ou desconfortável, positivo ou ruim, não interessa. O que foi instalado na nossa mente inconsciente são programações que derivaram de episódios que tiveram impacto emocional na nossa vida. Isso significa, para o sujeito que está no operacional, o líder tático, o líder estratégico, o grande empresário, o grande empreendedor. É muito louco saber disso, que na verdade a infância do empresário determina muito mais o resultado dele hoje. Como é que eu mudo o resultado da minha empresa hoje? Vamos mexer no que está lá no inconsciente primeiro, porque destravar aquilo é destravar isso. Você falou isso no começo do podcast, eu fiquei aqui imaginando. Você pode me dar um exemplo prático de como um episódio lá da infância do empresário pode afetar a vida dele, a empresa, o resultado da empresa dele hoje? Eu acho que tem um ponto que encaixa na que o Nathan trouxe. O nível de intensidade que normalmente acontece dentro da vida do empreendedor, do empresário. É diferente, não é? É diferente. E quando tem pressão, por exemplo, o empreendedor, o empresário, ele tem pressão, essa pressão revela o que está no inconsciente. Tem gente que fala assim, quer conhecer um ser humano? Já ouviu esse negócio? Quer conhecer um ser humano, dê dinheiro ou dê poder a ele e você vai saber quem ele é. Mais ou menos. Eu acho que até faz um certo sentido, mas pra mim de verdade, quer conhecer o ser humano? Mete pressão nele. Quando você expõe o ser humano à pressão, se revela todas as programações que estão no inconsciente daquele ser humano. Aí você descobre quem vai ser o canalha que vai passar a perna, quem vai ser aquele que vai se superar, vai perseverar, aquele que vai choramingar, vai se jogar no chão e vai se vitimizar. Você descobre. Exemplo prático. Exemplo prático no operacional, exemplo prático na liderança. Exemplo prático no operacional. Uma vez uma moça trabalhou comigo e eu percebi que ela tinha graves problemas com os homens que eram líderes na equipe. Né? Ela brigava com fulano, beltrano, ciclano, e brigava com todos. Assim, eu vi o raio caindo muitas vezes no mesmo lugar. O problema não deve estar na aleatoriedade do universo. Deve ter alguma coisa naquele lugar onde o raio está caindo que está atraindo o raio de novo. Adoro essa expressão. O problema não pode estar no raio, né? O problema não deve estar no raio, né, velho? Alguma coisa está chamando esse raio, né? Aí eu fui lá olhar esse raio, né? O raio que o parta, né? Falei, o que está acontecendo? Falei, moça, você brigou com fulano, beltrano, ciclano. Aí eu percebi uma correlação.
Eu percebi qual que é o elemento em comum entre todas essas pessoas que ela brigou e todas as brigas que ela teve. Eu percebi que eram figuras masculinas de liderança. As mulheres que eram líderes não brigavam. Os homens que eram líderes brigou com todos. Tinha um cara que ele era conhecido por ser deboísta. Ele era adepto da filosofia deboísmo, que assim, ele não se estressava com ninguém, não brigava com ninguém. O dia que ela brigou com esse deboísta, eu falei, tem ziquezira aí, velho. Tem coisa errada aí. Aí eu fui até ela, chamei ela de lado. Eu dificilmente pularia o nível tático, mas eu pulei, fui até ela diretamente no operacional. Falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma coisa se repetindo muito frequentemente, tem um padrão comportamental aí. Você já teve algum estresse muito grave no teu passado com alguma figura masculina de autoridade ou de influência da tua vida? Não tô falando só das empresas, não tô falando só da tua carreira, tô falando da tua vida. Você já teve alguma situação dessa? Ela ficou olhando pra mim, bugou, tela azul, plá, abriu as portas do inconsciente, ela ficou assim, né? Não esperava o tiro de canhão, né? É, o tiro de canhão direto no inconsciente. Aí eu peguei, virei as costas e fui fazer outra coisa. Dali a 4 minutos ela veio até mim ali chorando. Foi tiro de sniper, poft, né? Aí ela veio até mim, falou, Eric, a sua pergunta abriu uma chave aqui dentro de mim. Ela já tinha ouvido falar do inconsciente, trabalhava perto da gente e tal, né? A sua pergunta abriu uma chave aqui dentro de mim. Eu lembrei direitinho do meu padrasto e da relação ultra conturbada que eu sempre tive com meu padrasto. Casos delicados, de abuso, etc, que tem um monte por aí. Foi, Eric, de alguma forma eu estava projetando nesses líderes aqui a figura do meu padrasto e estava reagindo a eles como eu reagia ao meu padrasto. Sem nem perceber, né? Sem nem perceber. Ela não tinha consciência, ela reagia no automático. Quando eu soltei a pergunta, abriu as portas do inconsciente, esse programa mental, esse bloqueio mental no inconsciente, pulou e veio à tona. Aí nós tivemos a oportunidade de trabalhar com isso através de técnicas, dinâmicas, exercícios e tal. Conseguiu ser trabalhado isso para ser reprogramado. Então percebe, uma questão que ela viveu na adolescência, era final da infância, começo da vida da adolescente dela, determinava muita coisa. Como é que essa moça ia crescer na carreira se tinha essa trava? Faz sentido? Agora vamos para o outro lado. Vamos olhar o exemplo a partir do ponto de vista do empreendedor, do empresário. Tinha um rapaz que ele, quando era criança, ele tinha era uma criança arteira, né? Tinha um ímpeto pela vida, criança feliz, pulava, se jogava, tá... Das boas. Criança como deveria ser criança, né? Criança desbloqueada. E a criança geralmente ela é desbloqueada, né? O garoto, ele era arteiro pra caceta, e que bom que era arteiro, era cheio de vida. Um belo dia, a mãe dele falou, cuidado, fulano. Ele tava numa banqueta, ele falou que ele tinha saído da escola, e do lado da escola tinha uma muretinha assim, e ele tava numa mureta dessa, andando, se equilibrando assim, sabe? Só cabia um pezinho dele, então ele botava um pé, botava outro pé, botava outro pé, botava outro pé. E a mãe dele ficou com preocupação, falou, cuidado, fulano. Cuidado que você vai cair, e se cair vai se machucar muito, porque era meio alta a mureta. E na hora que ela falou isso, ele meio que se distraiu, desequilibrou, puft, né? Sugestionamento inconsciente também ajuda total, nessa hora. Mãe, né? Exatamente. Se desequilibrou, tombou, puft. Quebrou o braço, mas foi uma quebra violenta. A mãe, no desespero, foi lá, na hora, a mãe fez o melhor que ela podia, mas a mãe também, cheia dos bloqueios emocionais dela, jogou esses bloqueios pro garoto, chegou assim, percebe o que aconteceu? Eu falei pra você, você não pode se arriscar tanto assim, porque olha o tamanho da queda, o quanto isso te machucou. O inconsciente do ser humano, ele tem entre várias lógicas do inconsciente, né, quem já estudou comigo já aprendeu um pouco mais desse negócio, ele tem uma característica que é ser literal, o inconsciente ele é literal. Olha a frase dessa mãe pra esse garoto, cuidado pra não se arriscar muito, eu falei que você não deveria se arriscar muito, quando a gente tem uma queda grande, pode se machucar muito. Pois bem, esse garoto cresceu, etc e tal, se curou, passou por aquele desafio e tal, cresceu, virou um empreendedor. E ele veio até nós com a queixa de que, Eric, eu não sei o que acontece. Quando eu estou frente a um movimento, a uma decisão, que eu tenho certeza, consciente, racional, que vai me levar para o próximo nível, algo dentro de mim me coloca num estado de medo, de insegurança, que eu fico, vou, não vou. Sabe o que acontece, Eric? Eu fico de novo parado no mesmo lugar. Passa aquela oportunidade, Eric, eu não sei te dizer quantas oportunidades eu já perdi na minha frente, que eu sabia que poderia me levar para o próximo nível. Só que como eu não tinha garantias, eu tinha que me arriscar, e é da vida do empresário, do empreendedor, se arriscar para ir para os próximos níveis no negócio dele, como eu não tinha nenhuma garantia, o que eu fazia, Eric? Eu ficava travado, cara.
Quando ele veio, através, né, de exercícios, técnicas, etc, 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 quando ele acessou e tomou consciência que aquele episódio... Fala, mas é um episódio de uma infância, que balela, que bobagem. Como é que um episódio desse da infância vai gerar um empreendedor que não consegue fazer um investimento de milhões? Mas, cara, é que para o inconsciente, por analogia, isso tá tudo dentro do mesmo cesto. Na nossa mente inconsciente, a gente tem um negócio que chama gestalts. Gestalts são cestos, são gavetas, são repartições da nossa mente inconsciente que armazenam as experiências por semelhança, por similaridade. E se tem forte impacto emocional, dentro desse cesto eu vou encontrar programas mentais que são mais influentes e mais determinantes do que outros. Então esse programa mental da queda dele quando era garoto, que machucou muito ele, claro que tem forte impacto emocional para ele. Foi muito poderoso. A mãe dele falando aquilo que falou, na literalidade do inconsciente, ele interpretando aquele negócio, registrou no inconsciente dele, percebe? E aí quando vem e abre o Gestalt de assumir riscos, para ir para o próximo nível, para usar, quando abre esse cestão, o que vem? Vem esse tipo de situação. Qual que é o episódio de assumir riscos que tem um grande impacto emocional na minha história de vida pessoal? Eu não lembro conscientemente disso. Isso o inconsciente faz no segundo plano. Do mesmo jeito que quem nos ouve agora, o inconsciente está cuidando do batimento cardíaco e não está pensando. Da mesma forma, enquanto eu acho que eu estou decidindo a minha empresa, o meu inconsciente está no segundo plano consultando os gestalts do meu passado, da minha infância, da minha adolescência. A pessoa abre aquele gestalt, acha o episódio de quando tinha 8, 9, 10 anos de idade, que caiu da mureta lá, porque a mãe falou que ousar era perigoso, que o tamanho da queda era o tamanho do machucado, que era delicado. E aí, inconscientemente, no segundo plano, isso me bloqueia. Eu até sinto que eu tô com medo, com receio, com inseguro, se bem que empresário não pode dizer que tá com medo, né? Medo não pode, não tem que dizer que eu tô meio receoso, né? Eu tô meio, como se diz, sou meio precavido, sou meio prudente demais e tal. Aí isso se transforma em medo, em receio, em insegurança, em excesso de prudência, mas é medo disfarçado de vários nomes, entende? Então um episódio como esse determina o meu bloqueio hoje. Todos nós temos isso. Eu tenho, você tem, todos nós temos isso. A questão é, quem nos ouve tem vários. A questão é que eu possa ir desbloqueando cada um desses vírus e bugs mentais, que aí eu vou destravando no próximo nível. Tipo uma fase de um videogame. Destravar um negócio, vou pro próximo, eu vou performar mais ou menos bem naquele, vai ter uma hora que eu vou travar, aí eu destravo e vou pro próximo nível. Mas eu não lembro desses episódios. Você disse aí, o cara lembrou lá que quebrou o braço, mas eu não lembro desses episódios aí na minha vida. Então, tem um ponto que eu acho que até me traz uma pergunta aqui, Eric. Eu não lembro. Isso não tem lógica, né? Você falou, a gente escuta isso de vez em sempre. Só que ele sente. Esse é o ponto. Ele sente. Ele não lembra conscientemente, mas ele sente um sinal do inconsciente. Só que se eu não tiver as lógicas do inconsciente, eu não sei interpretar, eu não sei acessar. Então o que a gente faz? O que eu gosto de ensinar para os nossos alunos, mentorados, etc. O que eu gosto? O que é o negócio que eu mais acho legal? É mostrar como acessa essas memórias inconscientes. Existem técnicas, né? Várias técnicas. Pesquisa transderivacional, linha do tempo e tudo mais. É um monte de coisa. E não é linha do tempo de... esses negócios meio ocultista de voltar para outras gerações. Não é nada disso. Outras vidas, não é nada disso. É acessar técnicas que eu pego um desses gestalts, que nós chamamos, e eu vou vasculhar na minha vida que episódios tem que tem correlação com isso. Por exemplo, aquela pergunta que eu fiz para a moça do operacional, eu perguntei para ela, né? Quais episódios na sua vida pessoal você teve no seu passado de desafios com liderança, com figuras masculinas de liderança? É como se eu desse para ela o bisturi, né? Aí dentro do seu inconsciente ou inconsciente, abre esse gestalt, me dê mais informações. Quando eu não sei fazer a pergunta certa, eu não consigo acessar a memória no inconsciente. Por isso que uma parte das pessoas falam, cara, mas não faz sentido, eu não lembro de nada. Eu não lembro direito do meu passado, eu não lembro direito da minha infância, da minha adolescência, E não é só infância e adolescência, é um exemplo, né? Vida adulta mesmo. E às vezes não é nem que aconteceu comigo. Às vezes aconteceu com outro. Às vezes a pessoa teve um tio que quebrou porque empreendeu. E esse sujeito, ele quer empreender, mas ele viu o exemplo do tio que empreendeu e quebrou, por semelhança, né? A gente tem neurônios de espelho, inclusive, que tem muita empatia, muita compaixão, mas também traz vírus mentais que nem são seus para dentro do teu sistema, né? Às vezes eu vejo um tio meu que quebrou e aquilo já gera uma informação ali no meu inconsciente que me bloqueia hoje. Então, assim, claro, conscientemente as pessoas não vão acessar. Tem que saber fazer as perguntas certas, e não são as perguntas do coaching. Tem que saber fazer as perguntas certas,
para apertar os botõezinhos certos no inconsciente, para revelar as informações certas do inconsciente, para que a partir de uma certa tomada de consciência eu tenha algum grau de clareza, tendo algum grau de clareza eu tenho algum grau de poder. Tem a frase do Napoleão Hill, que é um cara que estudou muito sobre o sucesso décadas atrás, né? Ele foi contratado para fazer uma grande entrevista com homens e mulheres de sucesso da sua época, né? Entrevistou mais de 500 pessoas e ele tinha uma frase maravilhosa. Ele dizia o seguinte: um inimigo revelado ou um inimigo descoberto é um inimigo semi-derrotado. Quando eu, através de perguntas certas, pensamento, comunicação certa com o inconsciente, eu consigo trazer isso à tona, eu tomo clareza, eu já entendo o que está lá dentro. Só de tomar clareza já começa a desmanchar o poder que eu tinha. É como se eu deixo de ser tão refém de mim mesmo, do meu próprio inconsciente, eu passo a ter algum grau de autonomia sobre ele, que raramente a gente tem. Muito bom. Eric, e pensando sobre essa ótica desse empreendedor, desse empresário, que ele está dentro da empresa, ele tem o feedback da equipe, ele tem o feedback, ele resolve ignorar. Ou ele resolve ignorar essas sensações que a gente estava falando aqui. Qual que é o impacto que você percebe que essa pessoa pode ter? Quais que são as consequências que esse empresário, que esse empreendedor vai colher nos negócios, na empresa, por conta de ignorar isso? Uhum. Cara, se você entrevistar as pessoas de mais sucesso em qualquer jogo, seja no mundo dos negócios, atletas de altíssima performance, qualquer coisa do tipo, se você perguntar para as pessoas de mais alta performance, como é que você toma suas decisões? É um bom tema para um outro episódio, inclusive, isso. Como é que você toma suas decisões? Vários deles vão dizer assim: eu tomo as minhas decisões de uma forma muito intuitiva. Eu não estou dizendo que não exista a intuição, tá? Eu até acho que existe a intuição que as pessoas geralmente têm, assim, é como se uma voz do além soprasse no ouvido delas. Eu acho que a maior parte das vezes que as pessoas dizem que elas são muito intuitivas na tomada de decisão, elas quereriam dizer, se soubessem se comunicar melhor, se conhecessem melhor, elas quereriam dizer: eu sou muito dedutivo inconscientemente. O que eu quero dizer com dedutivo inconscientemente? A nossa mente inconsciente tem um banco de dados magnífico. Daqui a pouquinho eu vou dar um teste para a galera que está ouvindo a gente para provar o quanto a nossa mente consciente é limitada. E logo ele vai descobrir que o inconsciente é ultra capaz, né? Porque o inconsciente é capaz de regular seu batimento cardíaco, pressão arterial, pH sanguíneo com uma precisão na segunda vírgula, na segunda casa decimal depois da vírgula, processos metabólicos complexos, pensamento, linguagem, fala, idioma. Cara, mente inconsciente processa tudo isso numa velocidade surreal. Surreal. A mente consciente não consegue nem decorar um número que daqui a pouco eu vou dar de desafio pra galera do podcast que está assistindo a gente. Então, quando a pessoa toma boas decisões, quando a pessoa tem bons resultados, vem de boas decisões e bons comportamentos e ações. Cara, tem um lugar que ele é muito melhor. Se eu vou tomar uma decisão, é melhor eu consultar um banco de dados que tem 10 dados, 10 estatísticas, ou é melhor, se eu tiver acesso sobre aquele tema, eu consultar um banco de dados que tem 45 milhões de estatísticas. Se houver uma forma de eu compilar essas estatísticas, uma inteligência artificial ou natural que a gente já tem, né? O pessoal fica pasmo com a inteligência artificial. Mas onde é que fica pasmo com a inteligência natural, caceta? A gente já tem isso de longe. A inteligência artificial é uma reprodução tosca do que é a inteligência natural da mente inconsciente, né? Se a pessoa consultasse um banco de dados de 45 milhões de informações que cada ser humano carregaria no seu inconsciente, esse número não tem precisão, é só uma metáfora, e pudesse compilar e analisar esse grande algoritmo aí e trazer uma resposta, uma sugestão de tomada de decisão, seria uma decisão muito melhor do que consultar 10 informações. Aliás, 10 informações seria demais para a mente consciente, daqui a pouco eu provo exatamente isso. Então, quando a pessoa toma uma decisão, ela consultando esse inconsciente, ela toma uma decisão melhor. Aí que as pessoas falam: nossa, eu sou muito intuitivo, sou muito dedutivo inconscientemente. Ou seja, faço uma dedução a partir de uma consulta a um imenso banco de dados. Qual que é a questão? Que o inconsciente tem um jeitão de se comunicar, que poucas pessoas sabem como é. Eu vou já dar uma dica para quem está assistindo a gente, para a pessoa começar a praticar esse negócio. O inconsciente se comunica muito através do que nós chamamos de sinais inconscientes. Sinais são sensações, são percepções. Sabe aquele negócio? Cara, eu sinto que é por ali. Eu não sei, às vezes, nem provar a minha tese perfeitamente. Mas eu sinto que isso vai dar bom. Eu sinto que isso não vai dar tão bom. E o empreendedor sabe bem do que a gente está falando. Ele sabe. Porque, cara, ninguém mostra o caminho para ele, né? Ele tem Exato. que se guiar, né? Ele sabe, ele tem que se guiar. A questão é só assim, é ele cuidar para limpar os bloqueios para que o inconsciente não dê a informação meio suja e distorcida pelos bloqueios dele.
Mas se ele conseguir ir limpando os bloqueios e conseguir, simultaneamente, fazer boas consultas à mente inconsciente, ele vai tomar muito melhores decisões. Cara, tomar decisão inconsciente é melhor do que tomar decisão consciente, até com bloqueio no inconsciente. Até assim é melhor. Mas se ele puder ir limpando esse banco de dados, que também tem uns viruzinhos, tem uns bugzinhos, né? Se ele puder ir limpando esse banco de dados e consultar esse banco de dados, o grau de assertividade dele dispara, assim, violentamente, ferozmente. Só que é muito sutil o inconsciente. Sabe aquele negócio de você conhece uma pessoa e fala, meu santo não bateu com a dela, com o dela, né? Não sei por quê. Não sei por quê. O que a pessoa quer dizer? Eu não sei por quê conscientemente. Mas de alguma forma eu tive uma sensação que o meu inconsciente me deu de que tem algo ali. Eu escuto muito de mulheres, né? Assim, amor, não sei, não faz negócio com aquele cara. Mas por quê, amor? Eu não sei, mas... Tem algo. E geralmente você pouco tempo depois, descobre o que era o algo, né? Mulher tende a ser muito intuitiva. Eu diria que mulher tende a ser muito dedutiva inconscientemente. As mulheres, em geral, elas têm uma certa facilidade um pouquinho maior de acessar o inconsciente. Por quê? Porque elas confiam. Há um mito aí no inconsciente coletivo de que a mulher tem um sexto sentido. Isso já é um sugestionamento inconsciente para que a mulher abra mais o canal de comunicação com esse inconsciente. Ela sente melhor, ela é mais sensível, ela sente melhor esses sinais do inconsciente. Logo, ela se guia, na maioria das vezes, por esses sinais, logo elas tendem a ter uma assertividade maior. Os homens, no inconsciente coletivo da figura masculina, não é regra, mas é um sugestionamento que a gente já tem inconscientemente, eles tendem a ter um certo orgulho, que pra mim é uma estupidez, porque eu muito tempo bati no peito dizendo que era orgulho, de que eu sou muito cético, eu sou muito racional. Cara, isso parece uma coisa boa, mas não é. Isso é um mito, até a gente poderia depois falar sobre isso num outro episódio também aqui dentro. Isso é um mito, cara, isso é perigoso, porque esse ceticismo, essa racionalidade faz com que, mediante um sinal do inconsciente, esse homem ele ignore esse sinal, porque ele tem a crença, ele acredita de que ele é cético e racional. Logo, se eu sou cético e racional, eu lá vou me guiar por intuição,zinha. Isso é coisa de mulher. Aí geralmente ele quebra a cara, aí a mulher volta e fala, te falei? Eu te disse. Te disse? E pior que é verdade, ela estava certa. Ou seja, as pessoas elas deveriam se guiar muito mais pela dedução da mente inconsciente. Quanto mais eu consigo sentir decisão e não tomar decisão, outro tema bom para um outro episódio. E isso não significa ignorar dados, né, Eric? Isso. Não eu vou analisar, vou ter racionalmente, mas no fundo, eu vou sentir mais do que só pensar. Vamos pro teste pra gente fechar o episódio? Ok. Quem tá nos assistindo agora, vou passar um desafio pra vocês. Eu vou passar um número e você aí que tá assistindo, você ouve o número e repete o número logo na sequência que eu der. É um número de telefone, tá? É um número de telefone. Vamos fazer? Vai lá. Vocês querem fazer também? Querem fazer também? Querem fazer também? Quando você falou de... Querem fazer também? Vamos lá. O número é um número de telefone muito simples. É um DDD, que eu acho que nem existe, um DDD imaginário, DDD 57. O número de telefone é 97452 1689. Qual que é o número que eu acabei de dizer? 57, 9... 57... 9... Ai, cara, não, eu confiava em ti, cara. Tu é o cara... Confiava no teu consciente. Eu foquei em gravar o final, já esqueci o começo. Percebe? E algumas pessoas devem ter conseguido repetir, mas repetir uma vez, a segunda já foi difícil, já começou a dar uma dúvida, será que eu tô chutando? Cara, por que isso acontece? Por que quem tá ouvindo a gente, vocês todos, o meu inconsciente seria a mesma coisa, eu performaria basicamente igual a vocês também. Qual que é a lógica? É que a nossa mente consciente consegue processar simultaneamente aproximadamente 7 informações, 7 elementos. Dependendo da complexidade, menos 2 informações. Dependendo da complexidade, mais 2 informações. Então, assim, de 5 a 9 elementos, eu dou conta de processar. Cara, um número de telefone como esse, eu dei 9 elementos mais um DDD muito louco. Eu já buguei a mente consciente com um negócio ridículo, que é um número de telefone. Se a mente consciente não dá conta de conseguir processar uma porcaria de número de telefone, você acha que você vai conduzir a tua empresa com essa mente consciente? É uma ilusão. Nós já estamos conduzindo os negócios e as empresas com a mente inconsciente. Nós só não aceitamos, não nos demos conta e não sabemos como dominar essa mente consciente. Mas que já é a mente inconsciente que está conduzindo o negócio de quem nos ouve, o nosso negócio, já é. Eric, pra gente fechar esse episódio com chave de ouro. Você disse que o empresário já tá tocando a empresa dele pela mente inconsciente dele. E a gente sabe que tá cheio de vírus e ziquezira lá que ele não tá olhando para isso no momento. Quais as consequências negativas dele continuar tocando a empresa dele com a mente inconsciente, cheio com esses vírus e bugs que estão lá? É que ele vai tentar, e quanto mais tentar, menos ele vai conseguir. O que eu quero dizer com isso? Ele vai tentar ir pro próximo nível.
porque todo mundo aqui que tá ouvindo a gente tá tentando ir pro próximo nível. Só que tá tentando conscientemente. Cara, a capacidade de processamento do consciente é mega limitada, acabamos de provar isso, por A mais B. Só que no final do dia, ele tá sendo refém de poderia ser um aliado, mas tá virando um inimigo invisível. E aí o que ele faz? Ele roda o mundo, ele faz curso, lê livro, imersão disso, pós-graduação daquilo, ele estuda tudo isso. Não que isso não tenha valor, isso tem valor, isso ajuda. Só que isso não determina. Porque é como se ele tivesse, a cada curso que ele faz, a cada livro que ele estuda, é como se ele tivesse metendo... Imagina que ele é dono de um carro, imagina que a mente dele é um carro. Esses carros, dragster que chama, né? Aqueles carros... Né? A cada curso que ele faz, a cada livro que ele lê e tal, ele coloca mais um cavalo de potência nesse carro. Beleza? Só que esse carro tá ali na plataforma assim, acelerando, torrando pneu, mais cavalo de potência. Só que o que é que tá mantendo ele preso? É uma porcaria de um elástico na plataforma. Então assim, ó. Alguém tá só segurando aqui na pontinha do dedo assim, um elástico, e o cara tá lá acelerando que nem louco. E tá travado aqui, ó. Tá travado aqui. Quem tá travando? A mente inconsciente. Acelera quanto você quiser, irmão. Pode botar 10 mil cavalos de potência. Pode queimar pneu aí. Pode arrebentar tudo. Eu tô te travando, amigo. A mente inconsciente, ela tem um poder gigante de ficar segurando na pontinha do dedo assim, ó. Toda a potência que ele teria. E sabe qual que é o perturbador? É que quem tá nos ouvindo, o líder, o empresário, o empreendedor, no fundo ele sabe que ele tem muito mais potência para performar muito mais. Ele já poderia estar tendo muito mais resultado do que ele está tendo. Por quê? Porque ele já atravessou a média. E é um lugar mega perturbador de se estar. Acima da média, abaixo do extraordinário. Ou lugar difícil. Porque eu olho para trás, eu já deixei muita gente para trás. O resultado da minha vida, no meu negócio, já superou o resultado da maioria da população. Cara, eu já cheguei aqui nos 2% que mais performam no mundo. Por que eu não sou o 0,00001% que tem mais resultado no mundo, Eric? É porque tem uma mente inconsciente travando assim, ó. O nosso processamento consciente é muito pequeno. Nosso processamento inconsciente é gigantesco. É uma formiguinha desejosa pelo próximo nível, desejosa para realizar o extraordinário, para virar o líder de mercado, para arrebentar, para multiplicar, para empregar muito mais famílias, para fazer muito mais negócio, para prosperar muito mais por si, pela sua família, ter mais tempo de qualidade com a família, etc e tal, com todo esse poder na mente consciente desejando aquilo, com muitos cavalos de potência. Mas o inconsciente é muito maior. Então é uma formiguinha para empurrar um elefante. O elefante está travado. Enquanto não destrava esse elefante, pode se esforçar quanto quiser. Não vai chegar lá. Qual que é a consequência? Perturbadoramente, se manter estagnado ou evoluir numa velocidade tosca. Mesmo sendo um dragster, com um motor com 1000 cavalos, evolui quase nada. Roda, gasta óleo, gasolina... torra energia, paciência, estresse, problemas de convívio, problemas de saúde, mas quase não sai do lugar. O resultado colhido é mega desproporcional ao esforço. Quando a pessoa destrava a mente inconsciente, muito menos esforço, muito mais resultado, porque é fluido o processo. Então o que adianta eu querer ganhar esse jogo do empreendedorismo com uma mente rasa e limitada? É pouco, é muito pouco. Consequência, vai passar o resto da vida, que não importa o quanto se esforce, porque está se esforçando muito conscientemente, não vai sair do lugar, ou vai até sair do lugar, vai crescer, mas muito menos do que poderia crescer. Vai permanecer para o resto da vida entre a média e o muito longe do extraordinário. É um lugar ruim de estar. Uou. Senhor Eric. Chacoalhou legal aí agora, hein? Caceta. Especialidade da casa. E, inclusive, você que está nos ouvindo agora, presta atenção aí. Presta atenção se o seu inconsciente não está comunicando com você nesse momento com isso que o Eric acabou de trazer. Para o próximo episódio, nós vamos trazer um tema que a gente iniciou aqui, mas a gente vai aprofundar ainda mais. De que forma que a sua mente inconsciente ela pode estar te travando na tua vida. E eu quero deixar uma frase que o Eric usa de vez em quando para você refletir aí, porque vem no próximo capítulo. Você, às vezes, cuidado, para não ser aplaudido no mercado e ser vaiado em casa. Uou! E é assim que a gente termina mais um episódio do podcast O Inconsciente. Se fez sentido para você, deixa um like, não esquece de se inscrever para receber as notificações dos próximos episódios e comenta aqui embaixo para a gente saber se está fazendo sentido e o que você pegou aí do seu lado. E a gente se vê na próxima quinta-feira, às 19h28. Até já. Até já. Até já.